Boa noite. A gente está iniciando mais uma live aqui, esperando o pessoal entrar aqui. Falar um pouquinho hoje sobre os signos. Enquanto isso a gente vai aquecendo aqui. Ana Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. A gente está aqui começando mais uma live, aguardando o pessoal entrar aqui para a gente falar um pouquinho sobre o tema. Cleia, seja bem-vinda. Thaís, seja bem-vinda. A gente está aguardando um pouquinho o pessoal vir. Lara, seja bem-vinda. O tema hoje que a gente vai falar, vamos falar sobre os signos, tá? Os signos na visão dos orientais ou da medicina oriental. O que a gente pode falar um pouquinho sobre os signos, né? Vai ser bem legal. Beth, seja bem-vinda. Vamos fazendo o nosso aquecimento aí, né? Então, a gente vai falar hoje dessa correlação dos signos. Então, nós temos os 12 signos ocidentais. E esses 12 signos ocidentais, eles têm uma correlação com 5 elementos da natureza, tá? Então, quais são esses 5 elementos? Madeira, fogo, terra, metal, água. São 5 elementos. Ou há traduções que não falam 5 movimentos, porque 5 elementos, porque elementos é algo supostamente estático. Então, eles utilizam a tradução de 5 movimentos, tá? E esses 5 elementos ou 5 movimentos, eles se interagem, eles têm uma correlação entre eles e tem uma correlação de cada elemento com muitas coisas. A gente pode falar de órgãos, a gente pode falar de vísceras, podemos falar de doenças, podemos falar de saúde, podemos falar da psique, podemos falar de música. Então, uma infinidade de possibilidades. E dentro dessas possibilidades, a gente vai falar hoje especialmente dos signos. Edu, seja bem-vindo. A gente vai falar qual que é a correlação desses signos, né? Então, quando a gente fala em signo, a gente já pensa em algo muito abstrato, que tem pessoas que não acreditam, né? E quando a gente aborda esse tema, o pessoal, é muito místico. Por quê? Porque quando a gente fala em energia, é algo que a gente não vê. Então, mas a gente vê o movimento, vê acontecendo, né? Então, por isso que você pega o mapa astral tradicional, ele vai falar o quê? Ele vai falar sobre não apenas o seu signo. Você tem um ascendente, tem a posição na lua, no sol, né? E os orientais também olham por esse lado um pouco mais personalizado. Então você vai olhar o quê? O ano, mês, dia e hora. Boa noite, Edu, eu falei. Cozinha do Come, Ana Cleide, boa noite, seja bem-vinda. Então a gente vai falar muito dessa correlação dos 12 signos com os 5 elementos, tá? E o que essa correlação traz para a gente? Porque as filosofias orientais, a princípio, quando a gente começa a ouvir falar, começa a estudar, a gente acha muito abstrato. Mas ela é uma criada a partir de experiências deles. Eles, através da observação e da experiência, eles começaram a criar, começaram a pegar a natureza como exemplo e colocar no nosso dia a dia. Thaís, boa noite. Giane, boa noite. Então, esses 5 elementos correlacionados aos signos não é para desmerecer ou desclassificar
a visão tradicional do mapa astral. Tudo bem? É uma outra forma da gente olhar, observar os nossos signos. E a partir desse olhar sobre os signos, a gente consegue fazer o quê? As nossas metas, nossos objetivos, com uma maior facilidade. Porque a gente vai ver as nossas qualidades, as nossas vicissitudes, nossos pontos fortes e o que a gente deixa a desejar, nossas dificuldades. Só que uma coisa legal é que os orientais falam muito assim, o difícil é difícil até que você começa a praticá-lo, ele se torna fácil. Então esse é o objetivo, trazer as facilidades para vencer as dificuldades. Então quando a gente pega esses signos e começa a correlacionar com esses elementos, a gente começa a ter essa ferramenta de autoconhecimento. Xanda, seja bem-vinda. E esse autoconhecimento vai ajudar muito a gente, principalmente nesse ano, que fala que é o ano influenciado pelo elemento metal e pelo signo de boi. A gente vai começar a entender como que é a dinâmica da energia do ano, né? MG, seja bem-vindo. E a gente começa a entender essa dinâmica de como o ano vai ser favorável ou pra gente. Então eles falam, não existe um ano fácil, ou aliás ruim ou bom. Existe o ano que a gente tem que fazer certas coisas e certas coisas a gente tem que evitar. Tudo bem? Aí quando eu falar do elemento metal, eu vou falar um pouquinho mais sobre o ano, né, que é regido pelo elemento metal. Tá ok? Então, como já temos um público legal aqui, como sempre, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as questões das correlações, tá? E quem perder depois vai ficar gravado no IGTV e vocês podem assistir essa live também. Então curtam aí, enviem essa live para outras pessoas, para a gente divulgar mais essas informações que a gente traz aqui através do canal Mentecina. E agradecendo a Mentecina, né, os parceiros, o Marcelo, né, e a Lise. E vamos que vamos, né? Então, Karina, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente vai falar sobre essa correlação. Então, nós temos 12 signos e 5 elementos. Então, cada elemento, ele vai ter, com exceção do elemento fogo, vão ser 2 signos e o elemento fogo 4 signos. Tudo bem? Então, peguem um papel, peguem caneta e vamos anotando aí, tá bom? Fala assim que não há melhor forma do que a gente aprender praticando, né? Não adianta só ficar no blá blá blá, blá blá blá, e vamos lá. Tenho certeza que pelo menos em cada elemento vocês vão ter uma pessoa da família, um amigo, namorado, namorada, filho, filha. Até os bichinhos dá pra gente colocar aí, viu? Ai, meu cachorrinho nasceu do signo de fogo, no signo de virgem. Então dá pra fazer aí também. Dona Shigeko, boa noite, seja bem-vinda. Érica, seja bem-vinda. Suzana, seja bem-vinda. Então vamos lá. Aí quando a gente fala dos signos. Então anotem aí, pessoal. Depois eu vou repetir, claro. Então vamos lá. Vamos começar pelo elemento fogo. Então, o elemento fogo, a gente tem 4 signos. Então, vamos lá. A gente tem os signos de Leão, Virgem, Sagitário e Capricórnio. Tudo bem? Leão, Virgem, Sagitário e Capricórnio. São do elemento fogo. A pessoa que aqui vos fala, eu sou de fogo. Por isso que as pessoas de fogo falam até pelo cotovelo. Então vamos lá. Elemento terra. Elemento terra são que signos? São 2 signos. São de Gêmeos e Câncer. Vamos lá. Pessoas de Gêmeos ou Câncer. Depois a gente vai para o elemento metal. No elemento metal temos 2 signos. Um de Áries e Touro. Áries e Touro são do elemento metal. Aí a gente transita para o elemento água. Elemento água
Carolina, boa noite, seja bem-vinda. Temos o pessoal aqui, Itapeva em peso, hein? Dona Carolina, Suzana, temos a doutora Érica, excelente médica. Dalva, seja bem-vinda, Dalva. Vamos lá? Tô dando esse tempinho para vocês anotarem aí. Elemento água. Elemento água, a gente tem quais signos? Nós temos de Libra e Escorpião. Então, elemento água, Libra e Escorpião. Aí a gente transita para o elemento madeira, Peixes e Aquário. Peixes e Aquário. Aí fechamos o ciclo dos 5 elementos ou 5 movimentos e os 12 signos. Tudo bem? Então vocês anotaram aí durante a explicação. Ou eu posso até falar um pouquinho, vocês em cada elemento coloque pelo menos uma pessoa. Tenho certeza que vocês são só 5 elementos, vocês vão ter 5 pessoas aí para colocar, pessoas próximas, né? Vocês podem colocar aí nesses 5 elementos, só para vocês memorizarem um pouco a característica de cada um. Ebimex, boa noite, seja bem-vindo. Aí após anotar, a gente vai falar um pouco sobre cada elemento, as facilidades e as dificuldades. Pena que a gente tem pouco tempo, né? Mas a gente vai fazer aqui, vou fazer o melhor aqui por vocês. Tudo bem? Anotado isso, nós vamos começar a ver. Então, o elemento fogo são 4. Fogo é o mais fácil de todos. Depois terra 2, né? Metal 2, água 2 e madeira 2. Então a gente tem pai, mãe, filho, filha, vizinho, vizinha, primo, prima. É legal. Eu acredito que vocês já tenham colocado aí pelo menos 5 nomes. Pode colocar mais. Depois vocês vão ter mais tempo, vocês vão colocando mais aí, tá bom? Então vamos lá. Aí vamos falar por que elemento primeiro. Bom, falar mal de si mesmo acho que é melhor, não é? Então vamos falar do elemento fogo. Tudo bem? Elemento fogo nós temos o quê? 4 signos. Então vamos lá de novo para os 4 signos. A gente tem Leão, Virgem, Sagitário e Capricórnio. Então temos 4. É o único elemento que tem 4. Aí você vai pegar e falar assim, bom, o que o fogo faz? Vamos pensar no elemento fogo. O fogo ele ilumina, o fogo aquece, o fogo transforma madeira em claridade, em calor. O fogo, ele faz o que? Ele cozinha nosso alimento, tá? Então o que ele faz? Ele colocando o elemento fogo nos signos. O elemento fogo ele vem assim para dizer o quê? Como que ele transforma, ele muda? Se a gente pensar o que o ser humano faz, ele transforma e muda tudo, né? Mas qual que é a arma principal do ser humano? Né? A palavra, o que a gente diz, nossa comunicação. Então por isso que o elemento fogo tem a ver com o quê? Com a comunicação, transmitir os conhecimentos. Então, uma das missões do elemento fogo é transmitir conhecimento, passar conhecimento. No entanto, que o elemento fogo ele é exigido pelos outros elementos e por ele mesmo, pelo próprio elemento, o seguinte: ele tem que estudar. Isso tem mesmo. Por que ele tem? Ele vai transmitir o que se ele não tem conteúdo? Então ele tem que ter conteúdo. Então o elemento fogo, ele tem uma missão árdua: estudar e aprender. Mas não é só estudar e aprender e guardar. Estudar, aprender e transmitir. Ou seja, a profissão de professor, de mentor, de conselheiro. Essa é a missão do elemento fogo. Tá? Então,
Quem é elemento fogo fala até pelo cotovelo. Tudo bem, mas ele fala mesmo, porque é a missão dele. Não que os outros elementos não possam ser. Sim, mas o elemento fogo em específico, a essência dele é esse. Tudo bem? E o que o elemento fogo ele é fortalecido? Como que ele é fortalecido? A família. Porque o fogo é aquela questão, mais uma vez, da transformação, do brilho. Uma pessoa que, vamos dizer, de fogo, que tem problemas na família, o brilho dele fica lá, fica aquela brasinha, né? Não, quase não ilumina. Então a questão de família é a base das pessoas do elemento fogo, tá? E isso a gente vai falar muito no treinamento do Cromossomos, de como trabalhar, tá? Então não é algo complicado a princípio, tudo bem? Por que a princípio? Porque depende de caso a caso, tá ok? Então o elemento fogo tem essa facilidade, esse dom, mas tem algo que ele tem que cuidar, tudo bem? O que mais a gente pode falar do elemento fogo? O elemento fogo, essas 4 energias, nesse ano de metal, ele tem que tomar o cuidado com o quê? Com as finanças. Cuidado com os gastos impulsivos, compulsivos, né? Se a gente pode dizer assim. Os gastos, aquelas questões emocionais. Isso é tão lindo, e compra, depois fala, nossa, não sei por que eu comprei. Então, pessoas do elemento fogo, cuidado esse ano de 2021 com gastos desnecessários, tudo bem? Então isso é válido para todos os elementos fogo, tá ok? O que mais que a gente pode falar? Ana Cláudia está dando risada aí. Acho que não é elemento fogo não, né, Ana? Aí, o elemento fogo tem esse recado e tem esses cuidados, tá ok? Outra coisa que a gente pode falar do elemento fogo, se o elemento fogo estiver triste, a coisa pega para ele também, tá? Se ele estiver muito afoito, é muito triste, as coisas começam a pegar para ele. Para as outras energias também, mas principalmente para o elemento fogo. O fogo é a alegria, sinônimo de alegria, tá? Então o fogo está bem quando está alegre, está brincando, está sorrindo. Agora se ele não está, ele está com problema, tá bom? Vamos lá. Daí senão se eu vou ficar falando do meu elemento, vocês vão falar, pô, você só está falando do seu e o meu, né? Então vamos lá. Acho que vocês já se lembraram de alguém de elemento fogo, algum familiar, ou se você é elemento fogo. Então vamos lá. Aí depois do elemento fogo, a gente vai rodar os elementos. Vamos para o próximo, elemento terra. Qual que é a sacada do elemento terra? O elemento terra veio mostrar pra gente o quê? O que é prosperar. O que é prosperar, Eugênio? Como assim? O elemento terra veio para mostrar o quê? Que a gente pode canalizar nossas ideias, nossos pensamentos, nossos planos e pôr em ação. E transformar essa energia em algo palpável, nos nossos sonhos se realizando, na questão financeira. Porque quando a gente fala em prosperidade, a gente só pensa em dinheiro, mas não é só o dinheiro, tá? É aquilo que você planeja acontecendo. Thaís Mayumi, seja bem-vinda. Gisele, seja bem-vinda. Então tem muito essa questão de materialização. Então o elemento terra vem para mostrar o que é materialização. Porque quando você vê uma pessoa de terra, de gêmeos, de câncer, eles são os pensadores. Pensa, faz a estratégia, faz lá, tudo bonitinho. Eles são os pensadores. Tanto que na outra live eu brinquei um pouquinho e falei assim, nossa, você vai uma casa de uma pessoa de terra, você sabe como que é. Vai ter um livro, vai ter uma revistinha lá no banheiro, porque o banheiro é o lugar onde que o terra gosta de sentar e falar, eu quero pensar, né? Ou agora não é livro e revista, né, pessoal? Vamos atualizar, né, a página, né? Pode ser no celular mesmo, né? Apesar que todos nós a gente dá uma escapadinha e dá uma olhadinha, mas os elementos terra, eles gostam de sentar para pensar. Então eles são os pensadores, mas não só, eles ensinam a gente a pensar, a planejar e estabelecer o quê? Esses pensamentos eles se transformarem em algo material, em algo físico,
tá? Então, a gente falando assim, a Thaís falou bem eu, a outra Thaís Mayumi dando um oi. Então, a gente tem esses elementos, os elementos terra. O que é a base do elemento terra? É ele estar o quê? Pensativo, pensando. Agora, se o terra começar a não pensar muito, largar, deixar a vida me levar, ele começa a ter problemas. Tá? Então, quando o elemento terra fica em dúvida, então a dúvida prejudica o elemento terra. Tudo bem? A todos nós, mas o elemento terra mais. Tá? Porque ele vai pensar e falar, é isso ou não é? Ah, eu não pensei o suficiente. Ele vai ficar num ciclo repetitivo. Elemento terra. E ele veio para mostrar pra gente que a gente pode materializar nossos sonhos, que a gente pode transformar. Como hoje a gente vê muitos treinamentos, coachings, mentorias falando, a gente pode transformar nossos sonhos. Mas aí a idealização sempre vai ter uma pessoa de terra ali no meio, dizendo. Porque ela tem propriedade para falar isso. Mas e se uma pessoa de terra, então ela tem que materializar, tem que transformar tudo, tem que ser uma pessoa rica? Não necessariamente. Mas é uma pessoa que ela tende a prosperar mesmo. Tá? Então se ela, mas eu não prosperei. Observe que você tem os seus planos e não está com uma dificuldade de colocar aquilo em prática. Então falta a prática, tá bom? Por isso que a gente tem as mentorias, a gente vai ter o curso ou treinamento do Cromossomos, né? Dia 6 e 7 agora de março. Então a gente vai explicar também sobre essas questões de como você aplicar na prática. Tudo bem? A Dalva tá dando risada aqui. Vamos lá. Dalva, acho que você deve conhecer alguém de terra, né? Creio que não é você não, né? Então daí a gente vai. O que mais do terra? Então a gente falou das facilidades e dos cuidados. Áries é um anjo? Com certeza. A minha mãe era de anjo, touro, minha irmã, são anjinhos, com certeza, né? Gosto de todos, sim. E tem a correlação, a interação entre os elementos também, que é um estudo um pouco mais avançado, né? Que tem a interação dos elementos, né? E cada elemento é um signo, né? Então tem a interação, por exemplo, do elemento fogo com terra, fogo com metal, fogo com madeira, fogo com fogo. Tem esse tipo de interação também, tá? Aí agora, a gente terminando o elemento terra, dos cuidados, né, e das facilidades, a gente vai para o quê? Para o elemento metal. Tá? Elemento metal, a gente pega Áries e Touro. Como a Dalva e a Thaís Mayumi citaram ali. Boa noite, Andrei, seja bem-vindo. Então, quando a gente fala do elemento metal, então qual que é a fonte do elemento metal, né? A fonte do elemento metal é assim, ele ter a graninha dele lá guardado, o dinheirinho dele guardado, porque sem dinheirinho a pessoa de Áries ou Touro fica doente, tá? Não que ela seja materialista, tá? Não é isso, ela tem que ter algo, ela é assim, ela tem que ter algo ali físico, ali falar, não, isso é meu, isso daqui eu conquistei, que é o elemento terra. O elemento terra mostra como trazer. E o elemento metal fala, trouxe e agora eu materializei, isso aqui é meu, isso aqui eu conquistei. Então até só um pouco de egoísmo, materialismo, mas não. O metal vem dizendo assim, que é esse ano, mostrando assim, você tem alguma coisa, guarde. Você está ganhando, poupe. Por isso que fala esse ano é um ano de poupar, porque é um elemento de metal. Tá? Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. Então o elemento metal ele vai falar muito isso de poupar, de guardar, porque o elemento metal faz isso. As pessoas de metal, elas geralmente elas fazem assim, ó, dá tchauzinho assim, atravessa a piscina com um sorrisal na mão, não derrete, e elas mostram isso pra gente, que a gente deve ganhar sim, mas a gente tem que o quê? Poupar. Então eles vêm para ensinar a gente o quê? Poupar, valorizar o material, aquilo que a gente conquistou. Então, a Dalva tá dando risada, muito eu. Então, Dalva, a gente até fala assim, brincando também pra gente ir memorizando. Mas as pessoas de metal vêm para mostrar isso pra gente. Olha, é assim que você valoriza os seus resultados. É isso o recado do elemento metal. Né? Então, o metal, se ele não vê essa realização
ele começa a ter problema. É onde que ele começa a adoecer. E o elemento metal é o que tem uma maior resistência dos outros 4, é o metal. Dos 5, de todos os 5 elementos, o elemento metal é o que mais tem resistência. Porque o elemento metal tem a ver com a energia. Então, mas ao mesmo tempo que se ele cair doente, é aquela doença que pega e derruba a pessoa mesmo. E dependendo da fase que ela tá, a pessoa vai. Aquela doença que a pessoa não tinha nada, de repente ficou doente e a doença levou. O elemento metal. O elemento metal tem uma imunidade fantástica. Tá? Ela é bem resistente. É um metal. Se a gente pensar no elemento metal, ele é resistente. Tá? Mas só que quando ele fica cego, cego em que sentido? Ai, não estou conseguindo nada, sem propósito de vida, as coisas pegam pro metal. Aí você falou, credo, Dalva, mas e se você sabendo dessas informações, você fala, pô, não estou sem vontade de fazer as coisas. Opa, vamos mudar. Então, sempre movimentando, trazendo movimento. Porque o elemento metal faz o quê? Você já ouviu falar aquela questão lá de, como a gente fala, do ferro frio? Se a gente ficar batendo em ferro frio, não, o ferro tem que estar o quê? Quente pra gente moldar, para o quê? Moldar em que sentido? Moldar do jeito que a gente precisa, do jeito que a gente quer. Então, esse é o recado do elemento metal. Vocês podem ver que a gente, falando do elemento metal, a gente está falando mais um pouquinho profundo, analisando um pouco mais direcionado. Isso se a gente coloca falando de uma forma geral. Então, para cada pessoa, vai, claro, alterando, porque a pessoa... cada pessoa é uma pessoa. Eu sou uma pessoa de fogo, pode vir uma pessoa na mesma idade, nas mesmas condições, mas é diferente. Né? Cada um é um ser único e especial. E esse ser único e especial que a gente vai observar muito nesse tipo de, vamos dizer, de interpretação, de análise, né? Porque ele vai mostrar muitos comportamentos, vão mostrar assim as nossas dificuldades, facilidades. O que não vai, claro, de forma alguma, dispensar ou eliminar outro tipo de análise que temos várias aí, graças a Deus, várias ferramentas aí da psicologia, dos coachings. Então a gente tem vários aí que são muito eficazes e muito legais, tá bom? Então por isso que é legal de tudo falar, o que você tem de facilidade, é isso, pô, legal, show. Aquilo que você tem de potencial você traz, você põe isso em alta performance. Mas a alta performance também tem um outro lado. A gente olhar aonde que a gente tem que tomar cuidado. São os alertas. Então esses alertas são os mais importantes para todos nós. Por que é mais importante? Lembra que cada elemento que eu fui falando até agora, cuidado com isso. Então você já fala, quando você começa a ir para aquele ponto assim do cuidado, significa que alguma coisa não está legal em você. É onde que você vira a chavinha, não, tem alguma coisa errada. Então a gente começa a se policiar, tá ok? Então vamos lá? Falei do elemento metal, aí a gente vai para o quê? Elemento água. E o elemento água, nós temos duas energias. Quais energias? Libra e Escorpião. Libra e Escorpião. Então, qual que é o grande potencial do elemento água? Esse elemento vai fazer muita inveja a muitas pessoas. Sinto em dizer isso. Porque o elemento água, as pessoas de água são as que mais demoram para envelhecer. A pessoa tem lá seus 40 e poucos anos e não parece que tem. Tá lá com uma certa idade, não parece que tem. Porque o elemento água, ele tem a ver com o quê? Com a energia do quê? Do nascer. A água é vida. Então, é o elemento que vem para mostrar assim, olha, cuide da sua saúde, cuide de você. Aquilo que está dentro de você está fora de você. Então, são nas fases de desenvolvimento de uma criança de água, você pode ver que às vezes fisicamente ela demora um pouquinho mais para se desenvolver. Por quê? É o elemento água. Tá? Então ele mostra essa vibração, essa energia do elemento água. Então o elemento água, as crianças têm essa característica, as pessoas do elemento água têm essa característica. Então a água é aquela questão, vem para mostrar para a gente, para os outros elementos, o que é saúde. Tenha saúde, cuide da sua saúde e o mais importante, cuide da sua autoestima. Para a gente lembrar disso, é só a gente lembrar lá
da história do que do patinho feio. Ele olhava para onde? Para a água. A água é no refletir de você. Então a água tem sentido. Na hora que toda hora ela reflete sobre ela mesma, sobre as condições dela. Então ela olha para ela e fala: não tô legal. Tô legal. Todos nós temos isso, mas a água percebe isso muito. A água tem aquela questão assim dela perceber, ela vê a pessoa de longe assim, ou mais que ver, ela conversar com a pessoa e falar: você não tá bem. Porque a água ela é sensível a energias assim externas, né? Então, energéticas, né? Essas questões energéticas ela sente mais. Márcia, boa noite, seja bem-vinda. Então, temos essas questões do elemento água. O que mais do elemento água? Então, o elemento água vem para mostrar isso para a gente, né? Então, o que pode a água ter problema? Quando ela se amedronta, quando ela fica em pânico, quando ela fica com medo. Mas aquele medo, o medo é uma forma da gente se proteger, se preservar. Mas aquele medo excessivo, o pânico, começa a ter problemas, tá? Então o elemento água tem que tomar esse cuidado. Mas ela vem para mostrar o quê? Tá, você tem que se cuidar, beleza, entendi. E eu vou transitar para onde? O que eu tenho que fazer? O que eu não tenho que fazer? Essa questão, se cuide, né? Continue cuidando da sua saúde, acredite em você, tá? Para mostrar para as pessoas assim, eu olho para mim e falo assim, beleza, eu acredito em você, eu acredito em mim. Então aquela questão da autoconfiança. O elemento água veio para mostrar, uma das missões do elemento água é essa, tá? Uma das principais. E isso que ele vem trazer pra gente. O Edu falando assim que não acha que parece ter a idade que tem. E nem sente a idade que tem. Você vê muitos elementos água falando isso, né? Não parece que eu tenho a idade que eu tenho. Sabe? Tem aquelas tias assim, com vários sobrinhos, que até uma idade assim, entra no meio dos sobrinhos, brinca. Nem parece que é tia, parece que tá a mesma idade dos sobrinhos, sobrinhas. Então, elemento água. O elemento água é isso, né? A água, se a gente pensar assim, ela traz essa questão assim da jovialidade, juventude, a força da juventude. A Thaís falou, eu sendo de metal me sinto enferrujado. Thaís, tem uma saída para você, dia 6 e 7 agora de março, tem um treinamento legal para você, né? Porque eu vou estar lá, que eu falo que é bom, para você aprender assim, entender as suas potencialidades do elemento metal e desenferrujar, tirar a ferrugem, né? Esse de enferrujar muitas vezes acontece, viu? Porque, por exemplo, vamos pensar, o que enferruja o metal? Não é o elemento água? Muitas vezes as inseguranças, os medos podem enferrujar o elemento metal, tá? Da mesma forma que o elemento metal vai lá e pá, corta, se ele ficar com medinho, a água vai lá e toma ele. Porque o elemento água não veio para mostrar assim, o que é a autoconfiança, o que é aquela sua vontade de fazer, sua iniciativa. Aí quando a gente está meio assim, principalmente o elemento metal, ele pode se sentir assim, tá? É algo que é uma possibilidade, aí teria que estar conversando com você melhor, perguntando, mas dá para direcionar sim, viu? De uma forma assim, você utilizando seus potenciais, tá bom? Maravilha? Ju, seja bem-vinda. Aí a gente está falando dos signos, tá? Voltando lá, aí depois do elemento água, a gente volta ao círculo, né? A sequência, a gente vai para o elemento madeira. Elemento madeira, ele está relacionado a quais signos? Ao signo de peixes e aquário. Peixes e aquário. Então, qual que é a energia principal do elemento madeira? Quando a gente pensa em madeira, a gente pensa em árvores, a gente pensa em madeira, a gente pensa assim que a madeira pode se moldar, transformar em várias coisas. Quando a gente pensa em madeira, a gente olha assim e fala, nossa, aquela madeira, olha que lindo. Até no olhar, quando você olha para algo feito de madeira, fala, nossa, é tão lindo, né? Então por isso que fala assim, a madeira tem a ver com o quê? Com os olhos, com a visão, olhar para as pessoas. Então as pessoas de madeira vêm mostrando assim que é o lado sociável. Então a gente olhar não apenas pelo que a pessoa se veste, como ela se veste,
qual a roupa de marca que ela usa, se é carro que ela tem, aonde que ela mora. Ensina a gente o seguinte: não olhar apenas para o externo, olhar para dentro da pessoa, olhar além do físico. O elemento madeira vem isso. Então até a gente brinca, tem uma live que eu estava acho que fazendo com a Thaís. Eu falei para ela, o elemento madeira enxerga até pelo em ovo. E realmente enxerga, porque ela enxerga muito, muito além. Então esse é o elemento madeira, ele vem dizendo assim: não olhe apenas as pessoas pelo que são aparentes, olhar além disso. Isso que o elemento madeira, as pessoas de madeira vêm trazer pra gente, esse lado mais social. O que é ser social? O que é o network? O que é ser amigo? O que é ter amigos? Como manter amigos? Então a madeira, o elemento madeira tem mais essa facilidade, tá? É o famoso cara de pau, é elemento madeira. Então o que pega pro elemento madeira quando ele fica com raivinha? Se o elemento madeira fica raivoso, o Hulk verde, sangue nos olhos, ele começa a ter problema. Ele começa a ter muitos problemas. Ele começa a estourar. Pode dar problemas de pele, né? Psoríase e coisas assim. Tá? O que é o elemento madeira vem dizendo assim: olha, se você enxerga as pessoas além, por dentro, você consegue se sociabilizar, você consegue criar como a gente pode dizer, criar uma família. Então uma família, eu não digo assim só os consanguíneos, a gente pode ter uma proximidade maior das pessoas. Então é isso que tem a ver com a questão assim, de familiarizar-se. Então quando você começa a enxergar um familiar, não apenas com os defeitos, que geralmente a gente pode acontecer mais, não, a gente começa a não ver apenas as dificuldades, a gente começa a ver quais são as qualidades da questão do relacionamento entre familiares. Então Madeira vem dizendo isso. Tá? E isso se fecha o ciclo dos 5 signos, ou 5 signos, 5 elementos, 12 signos. Tá? Foi uma forma assim bem sucinta, resumida, que eu procurei fazer aqui, passar para vocês. Tá? A Carolina, ela perguntou: elemento madeira tem a ver com Covid? Carol, uma excelente pergunta. Vamos responder sim. Então, quando a gente pega o que a Carol, ela é uma excelente terapeuta, ela atende em Itapeva, São Paulo. Ela, Gilberto, um grande abraço. São parceiros, amigos de longa data. Então, o que ela está querendo dizer em relação ao elemento madeira tem a ver com o Covid? Elemento madeira, qual a correlação do elemento madeira? Vamos pegar assim, como a gente está em Covid, elemento madeira ele tem a ver com o quê? A princípio, ele tem a ver com órgãos e vísceras. Qual órgão e qual víscera? Vamos falar a nível energético. O fígado e a vesícula biliar. Eles são dois elementos que eles trabalham o quê? Eles trabalham a questão do fígado e a vesícula. O fígado e a vesícula, se a gente pegar dentro do nosso corpo, olhando pela visão da medicina oriental, ela faz o quê? Ela movimenta a energia do nosso corpo. O fígado, a principal função energética dele é movimentar o Qi, movimentar a energia do nosso corpo. E o que isso tem a ver com a Covid? Tá? É uma das visões. Tá? O que ele tem a ver? Três causas que a gente tem para causar uma doença, um problema, uma dor, pela medicina oriental. Causas externas, ambientais, climáticos, vírus, bactérias, fungos, ambiente onde a gente vive. Trabalho, família, onde for. Né? Trabalho, família, geralmente é mais trabalho que pega. Tá? Mas enfim, os ambientes. Fatores internos são as nossas emoções. E tem um terceiro fator que é nem interno nem externo, que são acidentes, enfim, que não se encaixa aqui. Então a gente tem esses dois fatores que geralmente eles estão juntos, andam juntos. Então, o elemento madeira, se ele corrige, ele trabalha com essa questão energética, se ele está com uma deficiência, um excesso, então nós temos a energia no nosso corpo, que é o princípio de tratamento das técnicas, vamos dizer assim,
Tem gente que chama as integrativas, tem gente que fala que são as complementares, enfim, as terapias em si, elas vão trabalhar com a energia. A energia é algo que a gente não vê, mas tem movimento. A energia ela pode estar basicamente de 3 formas: em falta, em excesso ou estagnada. Estagnada significa que ela está com uma dificuldade de movimento. Essas 3 formas. Dessas 3, quais são as mais comuns? Vamos dizer aqui num aspecto São Paulo, estagnação. Por quê? A gente vive... Ai, como que eu vou falar o termo, Carol? Vou falar uma palavra... Não é palavrão, não. Vamos falar assim, de saco cheio, estressado. Aí isso faz o que com o movimento do fígado? Ele estagna de um ponto que, sabe, aquilo vai comendo a gente por dentro. E a energia ela não movimenta como deveria. E essa energia, ela movimenta o nosso sangue. Nosso sangue nutre nosso corpo, leva os nutrientes. E também tira os metabólitos. Põe o que é legal e tira o que é ruim. E se a energia está baixa, seria como se fosse a bomba d'água fraca. Aquilo vai. Quando está fraca, ela não vai. Aumenta um pouquinho, diminui. Fica aquela coisa muito pouca. Tá? Tem a energia, mas está com essa dificuldade. Aí isso começa o quê? Essa baixa de energia, ou essa estagnação, começa a influenciar em todo o nosso sistema imunológico energético. Começa a dar o quê? Baixa. Aí o que acontece? Aí o vírus vem e vai entrar. E ele vai começar a pegar o quê? É o sistema respiratório. Ele vai pegar principalmente a questão do quê? Da respiração, vamos dizer assim. Ele pega a parte, vamos dizer, do sangue, mas aí você começa a faltar o ar e começa a prejudicar o pulmão. Dizendo de uma forma bem grotesca do Covid. E o que acontece? Se a gente está com essa baixa de energia, aí o vírus vem, começa a debilitar nossas condições e começa a complicação. Então vamos dizendo assim, o Covid vem, né? E se nosso sistema imune tá legal, a parte energética, ele vai chegar e falar assim, opa, porque você pode ver que começa a ter muito acúmulo de secreção. Né? Vamos pegar um dos sintomas, é secreção no pulmão. O que é secreção? A todo momento o nosso corpo produz secreções. Produz, mas ele elimina. Só que quando ele começa a não ter essa força para pegar aquela energia e mandar embora, ela começa a se acumular. Você viu onde que começa a ter essa deficiência ou essa estagnação de energia? Aí começa o quê? A acumular fluidos. E o pulmão, ele é responsável por o quê? Armazenar os fluidos. Mas só que os fluidos passam a ser o quê? Em vez de ser saudáveis, são o quê? Não são saudáveis. Aí começa a ter o problema. Porque a pessoa começa o quê? Ter fluidos, ela vai entrar geralmente no respirador, mas só que ela não consegue, ela tem essa dificuldade de eliminar o quê? Essa secreção. Né? Então aí o pulmão vai se debilitando e ele vai enchendo de fluidos. Né? Até que chega um momento que a pessoa infelizmente vem a óbito. E ele começa a afetar outros sistemas de energia, que a gente tem basicamente 6 camadas energéticas até chegar no ponto mais crucial que leva a nossa vida. Então a gente fala, tem muitos tratados que falam o tratado do frio. O tratado do frio, na medicina oriental, fala muito essa relação aí que a Carol citou. O Covid, como que ele faz? Ele vai entrando em camadas. Mas dependendo como que a pessoa está energeticamente, ela não vai respeitar a camada, ela já vai direto. E na hora que ela chega na última camada, que é a camada última de defesa, aí se fala assim, checkmate. Aí acontece isso. Então eu procurei explicar de uma forma um pouco mais simples o mecanismo, como que ele vai atuando nessa questão do elemento madeira, né? Então madeira, ele é assim como os outros elementos, é muito importante, tá? Elemento madeira, na questão de emoções, ele tem muito a ver com a raiva. Mas raiva do quê? A gente pensa raivoso com as pessoas. Não, pode ter muita raiva com você mesmo. Tá? Raiva de você. Cobranças, culpa. Isso pega muito. Aí o Eduardo fez uma pergunta. O elemento madeira, então, acaba sendo suscetível? Então, excelente pergunta. Todo elemento, ele vai ser o seguinte. Elemento madeira, por exemplo, eu sou madeira. Eu tenho meu sistema energético, poderoso, mais do que os outros. Mais do que os outros 4 elementos. Os outros 4.
Porém, devido aos desgastes, a pessoa começar... Porque a tendência de cada elemento é ir para a dificuldade. O elemento madeira é ir para a raiva, aquela coisa contida, tá? E isso vai se contendo. Aí o elemento madeira é o que mais aguenta a porrada. Aí só que chega um momento que não aguenta. E na hora que estoura, aí a recuperação do elemento madeira é mais demorado que os outros. Isso é válido para outros 5 também, para os outros 4. O seu elemento é o mais forte naquilo, nas questões. Só que quando derruba é o mais difícil para você tratar. Isso é até na hora de você eleger ou fazer um tratamento da medicina oriental, a gente olha muito para a data de nascimento para ver a queixa, qual a correlação com qual elemento e qual o elemento da pessoa. Tá? Então, por isso, a pessoa de madeira tá com Covid. Putz, então o elemento dela tá debilitado. Isso eu tô falando a nível elemento. Né? Porque tem outras formas de você complementar as informações, que você vê a data de nascimento completa. Aqui eu só estou sendo o quê? Em relação ao dia e o mês, né? Os signos. Aí se a gente pegar e fazer uma outra análise, olhar assim o ano, mês, dia e hora, aí a gente consegue direcionar mais, encontrar mais detalhes, mais informações. Não é para saber o que a pessoa é legal, não é. Não é isso. É para ver assim no aspecto terapêutico tratamento. Né? E isso é válido também para a gente, né? A gente se entender, o autoconhecimento. Então, dessas informações. Espero ter respondido sua pergunta, Carol. Eu procurei ser o mais simples e objetivo possível, Carol. Mas acontece e vai acontecendo isso. E Edu, também espero ter respondido sua pergunta, tá? Porque dá para chegar e explicar mais coisas sim, tá? Que a Covid tem as mutações, é um vírus, tem várias explicações, tratamentos que inclusive... Um dos tratamentos que a gente vê muito assim de protocolos que estão usando muito lá em Wuhan, onde que teve o problema de Covid, eles usam muito a técnica de moxa bustão, tá? E que técnica de moxa bustão? Moxa bustão, perdão, não tem uma aqui, geralmente, né, são vários tipos de moxa, tem moxas pequenas, grandes, é um bastão, você imagina um charuto, feito com uma erva chamada Artemisia vulgaris, é colocado fogo, então se usa o calor da queima desse, vamos dizer, desse bastão. E você aplica em certos pontos do organismo, né? Os pontos de acupuntura. E esses pontos, com o fogo, né? A gente volta ao elemento fogo junto com o elemento metal, que é a agulha, você une essa junção, o calor entrando pelo metal, entrando no ponto e o ponto atuando no nosso corpo. Então tem muitos protocolos que eles usam muita a moxa bustão. Em pontos, não somente para aumentar a imunidade, mas dependendo do seu diagnóstico em outros pontos. Né? Mas ele trabalha muitos pontos. Eles usam muita moxa bustão, inclusive para os profissionais de saúde, e utilizam o que também? Técnicas corporais. Mas quais as técnicas? Então tem o Qigong, tem o Tai Chi Chuan, que são técnicas que você usa o movimento e a sua respiração, né? A respiração. Então, como que a gente respira? A gente respira de uma forma correta, incorreta. Então, são os tipos, você aprende a respirar. Então, isso que é legal. Então, eles estão utilizando muito. Se vocês pegarem aí a questão dos protocolos, o que eles estão fazendo, eles estão usando muito. Ervas também, que a fitoterapia chinesa, que eles utilizam muito. Mas dentro do possível fala assim, utilizem agulhas com moxa ou apenas moxa, né? Ele fala, só na questão do pulmão, não apenas na questão do pulmão, né? E vão falar muito da questão da alimentação, porque pra gente encerrar, o pulmão ele tem uma correlação com o nosso baço. Baço, embora na medicina ocidental a gente fala, o baço a gente pode ficar sem. Na medicina oriental ele é muito importante, porque ele faz assim, essa comunicação do pulmão e o baço, ele tem muito a ver com essa questão de secreções. Então eles falam, cuidado com a alimentação. Então, se alimente melhor. Evite alimentos de origem, por exemplo, lácteos. Os lácteos aumentam a nossa secreção. Tá? E para ficar a dica para todos,
Por exemplo, é só você fazer um teste. Chega à noite antes de dormir, toma um copo de leite ou toma iogurte. Você vai ver quanto que você vai começar a produzir de secreção. Você vai ficar com aquele pigarrinho, aquela coisinha te incomodando. Por quê? O leite, ele causa isso. E ele também esfria o pulmão. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então, não que não possa comer, não é isso. Mas evite, principalmente antes de dormir, à noite. Tá bom? Pessoal, eu extrapolei, ó, já são 7h52. Eu falei, vou ser meia horinha de live, já passou aí. Mas espero que essas informações tenham ajudado a vocês que estão ao vivo aí, me acompanharam, sempre me acompanham. Agradeço muito aí a presença de todos. Espero que essas informações tenham ajudado a vocês. Como um fogo, estou procurando passar as informações da melhor forma possível. E a gente vai se encontrando em mais lives aí. Então, para finalizar o curso que vai acontecer, o treinamento vai acontecer dia 6 e 7, que é o Cromossomos, e a gente vai falar muito mais sobre os elementos, tá? Por que muito mais? A gente vai falar muito mais temas, a gente vai falar isso, a base que eu passei aqui para vocês, mas direcionado para cada participante. E a gente vai fazer a nossa mentoria pós treinamento, tá? Não percam, o Marcelo tá falando muito, as lives aqui do Marcelo, da Lise que estão acontecendo aqui na Mentecina, tá bom? E vamos mais aí, vou falar também mais um pouco, outras vezes aí até acontecer o treinamento, tá bom? Agradeço mesmo de coração aí, que o elemento metal, o ando do metal seja aí muito próspero, realize o sonho de todos nós, que pegue aquela coisa que a gente está pensando, planejando, direcione, materialize pra gente. E vamos lá aprender com o ando metal, também poupar nosso dinheiro, fazer render, tá bom? E não desistam, não percam a esperança, embora a situação hoje da gente leve a isso, mas não percam a alegria de viver. Para manter o metal legal, pessoal, para manter nossa imunidade legal, a gente tem que estar mantendo o quê? Legal, feliz, alegre. Pô, mas tudo isso acontecendo é difícil a todo momento. Sim, mas a gente também não pode esquecer nosso propósito de vida, que o elemento metal ensina pra gente. Tá ok, pessoal? Gratidão, Thaís, Yara, Carol, Ana Cláudia, Xanda, MG, Edu, Thaís Mayumi, e vamos todos aí. A Thaís do lado do Estúdio Bela Vita, grande amiga. A Roberta também do Estúdio Bela Vita. Eu faço atendimento às quarta-feiras lá em Santo André, lá no espaço delas. E os outros dias lá na Mentecina, no Brooklyn. Pessoal, um grande abraço, obrigado a presença de todos aí.